gosto muito, principalmente para as pessoas que acham que emagrecer não é um processo, que é 9 mulheres não geram um bebê em um mês. Você precisa de 9 meses para gerar um bebê. Não adianta. Eu posso pegar 9 mulheres em um mês e falar, faz um bebê. Com a maior força de vontade do mundo, não adianta. Então tudo tem um processo. Até a gestação tem um processo. Nascer dente tem processo. Andar de bicicleta tem processo. Aprender inglês tem processo. E todos esses processos são doloridos. Aprender inglês é um saco. Nascer dente sai sangue. Parir, rasga, sai sangue. Todo o processo é doloroso. E demora. E tem o tempo ali que a gente quer. Quanto tempo você demorou pra engordar e pra adquirir um corpo? Bastante. Dá um trabalho também. Exato. Também não vai ser do dia pra noite que vai emagrecer. E aí, pra eu concluir a história do meu pai, depois que ele faleceu, eu falei, eu vou trabalhar com isso. Focar porque as pessoas, elas tomam até veneno de rato pra emagrecer, mas o que elas precisam é de saúde. Então, o que eu fiz? Criei um processo de emagrecimento, aonde eu prometo para as pessoas o emagrecimento, e de fato elas emagrecem, só que o que eu entrego é muito mais, porque eu entrego é a saúde. Exatamente. Então, ali dentro dos programas, elas começam a aprender sobre a saúde, o impacto do que elas estão comendo tem pra vida delas ao longo prazo, não só no físico, mas na vida de um modo geral, no desempenho cerebral, em tudo, na qualidade de vida pra você abaixar e pra você levantar pra brincar com teu filho, você precisa, né? Você precisa de joelho, você precisa de tudo. Então, o programa, ele é muito mais do que o emagrecimento, mas o emagrecimento é o que vende. Mas ele é até pequeno, assim, você fala, você vende emagrecimento, é menor. Né, diante do tudo que é. E tem agora, que pra mim é muito novo, que é a questão espiritual. Eu não acreditava em Deus, eu passei a acreditar em Deus tem 2 anos mais ou menos, mas isso mudou completamente a minha vida e a minha visão com o meu próprio corpo também. Você começou por quê? Cara, eu tive um encontro com Deus, assim, que não tinha como não acreditar. Meu pai era ateu. A grande parte da minha família falava de Deus, só que de uma maneira diferenciada. Então eu respeitava quem falava, eu não acredito em Deus, eu respeitava. Lógico. Não batia de frente. Mas dentro de mim eu pensava, tadinho da pessoa. Não foi construído, né? Não estudou direito. Tadinho da pessoa. Dizem que é até os 6 anos de idade. Se você não construir até os 6 anos de idade... Então, eu construí depois. Só que eu fui chamada na chincha por Deus. Não foi construído. Não foi construído. De você, né? E é mais dolorido. Eu tive um encontro com Deus que, tipo assim, não dá pra eu contar ele inteiro aqui, mas basicamente eu tava num momento muito ingrata da minha vida. Eu tinha tudo e não tinha nada. Eu tinha um corpo legal, um rosto legal, fama, filhos lindos, uma mansão, muito dinheiro, tudo que supostamente todo mundo fala, quero ter. Tá perfeito, tinha. né? Vida perfeita. Mas a tua vida por dentro? Vazia. Minha vida estava 100% vazia. E eu não sabia o que era, então eu vivia na ingratidão, eu vibrava na ingratidão dentro de mim, sem falar pra ninguém, mas eu falava, não vejo a hora de morrer. Como eu não acreditava em Deus, eu não pedia pra ele me levar. Juro. Caramba, então mulher. Eu dormia e eu pensava, podia ter um ataque cardíaco, alguma coisa assim. Cara. Juro. Você tinha essa noia? Caraca, eu tava exausta. Sua alma estava praticamente morta. Tava morta. A minha alma sem tava probióticos. Também. Caramba. Mas o que eu acho que acontecia ali também, tá? Entre uma infinidade de coisas, obviamente a falta de Deus, mas eu sempre fui o homem e a mulher da minha própria vida. Isso é muito cansativo. Isso é muito exaustivo. Você é pãe? Eu sempre fui o tal do pãe. Sempre fui o tal do pãe. Hoje eu não sou mais. Hoje eu não sou mais, mas eu sempre fui. Que bom. O Thiago, ele é assim, eu não sei nem o que dizer dele, assim, ele ocupa um lugar que eu nunca imaginei que pudesse existir. É demais. Cara. E quando a gente ocupa esse lugar de homem e da mulher, de provedora, de tudo, é extremamente cansativo. Principalmente na exposição da internet, que vocês sabem como é. A vitrine de pedra. Não importa o que você faça, é pedra. Então eu tava exausta. Tudo que é lado. E aí eu não morria porque eu pensava, mas se eu morrer, como que ficam os meus filhos? Que merda, né? Eu não posso nem morrer, nem direito de morrer eu tenho, eu pensava. Nem embora eu posso. Nem embora eu posso. posso. Tá vendo como é que um filho é uma bênção? Sempre. É muito. Uma bênção aí, ó. Muito, é muito. Foi a tua corda, né? Total. E aí um dia, qualquer, assim, era aniversário de uma amiga minha, eu tava num hotel com mais 2 amigas, além dessa aniversariante. Uma era evangélica e as outras 2 de outra religião. As 3 acreditavam em Deus, menos eu. Eu comecei a passar mal, eu pensei que era uma crise de ansiedade. Os meus olhos começaram a ficar escuro, o meu ouvido eu não ouvia mais, tampar. Eu falei, eu devo estar tendo alguma crise de ansiedade. Nunca tive, mas acho que deve ser assim, pensei, né?
E que começou a faltar um pouco de ar. Eu falei, eu vou ficar quieta, não vou avisar nada a ninguém, porque não vou avisar. Não vou atrapalhar Vou ninguém, atrapalhar né? o rolê dos outros. E fiquei ali no quarto quietinha, só que aí eu não conseguia mais falar. Nossa. Aí eu falei, agora nem se eu quiser ajuda, eu Nem posso. se eu precisar agora. E eu comecei a travar. Aí eu me lembrei do pai de uma amiga minha que teve uma coisa parecida e ficou pra sempre vegetal. Aí eu falei, e se eu tiver tendo um troço, um AVC, alguma coisa, e eu não chamei ajuda? Ninguém me É ajudar. aquela pira, né? Comecei a entrar na pira Você de tá muito louco. desespero. Caraca, velho. Muito. Muito Eu louco. tava passando por um momento forte ali de ingratidão, de depressão, de tudo Aham. isso, né, da minha vida. Nesse momento, essa minha amiga evangélica apareceu, ela tava numa cachoeira, ela apareceu, ela falou, gente, ela tá brava comigo? Porque eu tava com a cara fechada. A pessoa falou, não, as meninas, ela já tá há um tempo assim, não tem nada a ver com você. Ela olhou no fundo dos meus olhos e falou, vamos orar? Eu tinha esperança que ela me levasse pro Caramba. médico. Ah, Porque eu achei que eu tava passando mal Sim. e que alguém ia ter a brilhante ideia de me levar pro médico. A hora que ela falou, vamos orar? Eu falei, gente, eu tô aceitando qualquer acredito. negócio. Não, eu queria qualquer coisa, eu só queria ficar boa. tá. Eu falei, não acredito, Paz de mas espírito, né? eu tô aceitando qualquer coisa. Vambora. Na minha mente, eu falei, tá ok, se é isso aqui que você vai me oferecer, vambora. Só que aí eu apaguei, desmaiei literalmente. Essas meninas falaram que eu fiquei cinza, essas minhas amigas. Eu contei isso no mesmo dia, elas apareceram numa live, foi muito forte. Elas falaram que eu fiquei cinza e eu não tinha mais pulso. E elas me colocaram na cama. Nossa. Uma delas é a Pétala, que é famosa também. A pétala, sei. Isso. Que foi da fazenda lá. Isso. Aí ela me colocou na cama deitada e eu desmaiada. E aí nisso ela já sabia que era uma Pô, guerra desmaiada espiritual. sem pulso? Desmaiar sem pulso Porra, e pegaram pro telefone pra ligar. Partiu, né, meu? Partindo. Puta que pariu, mãe. Exatamente. Meu E elas pegaram Deus, o telefone pra ligar pra hospital e tudo mais, emergência, mas a Pétala já tinha entendido que não ia ser ou que não ia dar tempo também, né? Aham. Então eu acordei vomitando. E já acordei passando mal. E aí ela falou, rápido! Mas assim, rápido, você aceita Jesus? Fala rápido. Aí eu olhei assim à minha volta e eu queria mesmo um médico, eu não queria Jesus, eu confesso. Naquele Queria um momento, doutor, né? eu queria um doutor. Mas eu falei, gente, eu acho que eu vou morrer, eu vou aceitar. Que é o que tem pra hoje. Mas assim, sem acreditar nem 1 centímetro. E aí eu fiz assim, porque eu não conseguia falar. No que eu fiz assim, as luzes fizeram pá, todas do outro, bum, todas as luzes. E elas... E aí eu tô tendo uma alucinação, tô muito doida, isso aqui é um sonho, é o quê? E aí elas começaram a chorar. Ela deitou a barriga no chão, a Pétala baixou os braços e começou a orar violentamente. E orar de tudo quanto é jeito. E eu olhando aquilo tudo, eu falava, será que Deus existe? Ainda assim, tá? Eu era terrível. Você começou a ter dúvida já. Não, já não tava bom, acreditar, né? Porque foi muito... Começou a virar Já agnóstico. tava bom, exatamente. Começou a virar agnóstico. Já tava bom, já é. deu pra agnóstico, já é uma Exatamente, já tá evolução. ótimo. É uma Já tá bom, evolução. Eu comecei a falar alguma coisa, tem aqui. Pra resumir pra vocês, porque a história é longa, foram 15 horas de luta, 15 horas, aonde tudo que eu pensava, a Pétala respondia com a Bíblia, algo assim sobrenatural, só que ela não sabia o que eu tava isso, pensando. cara, que Eu falava assim, coisa. será que Deus existe? Se ele existe, ele vai me responder tal coisa. Ela Aí ela lia um falava, pedaço. da mente dela. Ela nem lia. Ela falava, sabe o que veio aqui na minha cabeça agora? E babá. Impressionante. Como se não bastasse, Que coisa, quando foi mais ou cara. menos aproximadamente umas 3 da manhã, eu mandei uma mensagem pro pastor que na época não era tão famoso, mas já era famoso, André Fernandes, vocês já devem ter ouvido falar, da Lagoinha de Alphaville. Já ouvi falar. já ouvi Ele falar. era de Miami na época, ele não era da Lagoinha de Alphaville. E aí eu tinha visto uma semana antes um negócio dele no YouTube e eu achei ele muito moderno, porque eu tinha muito preconceito com o pastor. O pastor que gritava, eu falava, gente, coisa horrorosa, nunca vou entrar numa igreja. Eu era a improvável, tá? Eu Sim, era da que sim. falava mal mesmo do evangelho. Aham. Deus me livre. Não me nunca venha serei. com essa Não me venha Maíra, com cara, chorumelas. você está bem, Maíra? Nunca Não, serei. eu achava isso tudo um teatro. Nunca serei, eu pensava isso. Aí quando eu vi o André, eu gostei dele. Tá. Eu tinha uma coisa Mas o André é em Miami. O André em Miami, mas eu gostei dele no sentido da fala dele. Tá. Ele não fazia choro, não fazia drama, era bem direto, prático, todo se Rápido veste e prático. todo, se veste todo moderninho. Eu tinha gostado dele. Aí eu pensei, eu falei, bom, se Deus existe, eu vou mandar uma mensagem pra ele agora, nesse segundo, E e ele ele vai vai responder, mas tem que ser em 1 segundo. Olha que audaciosa, né? Só que é uma pessoa relativamente famosa. Você queria botar a prova mesmo, né? Total. Total. Só que eu não conseguia falar, eu não conseguia interagir, eu não conseguia nada. Então eu comecei muito devagar caminhar em direção do telefone. Isso já às 3 da manhã. Isso quando eu comecei era umas 5, tá? Da tarde.
É. E aí, isso eu já tinha tido várias outras Caramba. provas, tá? E ainda tava turrona. Deus já tinha falado muito comigo e eu ainda tava turrona. Aí eu cheguei ali, perto do celular, consegui pegar e aperto. O que você quer? Você quer que eu pego? Você quer que eu fale com quem? E aí, com muita dificuldade, eu Você disse que eu queria conseguiu. falar com o André e ela foi escrevendo pra mim. E aí eu escrevi, você tá aí? E aí na hora ele falou, fala, eu já sei. Imediatamente. Enfim. Eu Que tive absurdo. várias respostas. Que demais, Foi né? muito surreal. E aí, no final, ali mais pros finalmente, eu achava que não ia passar nunca, porque essa sensação de morte não passava. Eu tinha um desdobramento do tempo, assim, que eu nunca tive uma experiência igual, que tinha tudo a ver com o que eu tinha lido na física quântica, Aham. mas eu nunca tinha vivido nada igual. Cada minuto parecia 100 anos, assim, e eu tava muito sofrendo. Aí eu já tava desejando morrer, porque eu já não queria mais ficar viva, porque eu realmente tava apavorada, mas eu pensava muito nos meus filhos, sabe? Eu achei que ia ficar presa naquela Quanto tempo situação. faz isso aí, ô Maíra? 2 anos 2 e anos, meio, você mais falou. ou Porra, menos. tão recente assim? É, muito. Meu Deus, pra mim isso já tinha acontecido há uns 10 anos. Nada. Foi agora isso? Foi agora, Mano? foi agora. Que loucura. É. E eu me sentia presa na minha mente, porque como eu não conseguia falar, eu falei, e se eu ficar boba pro resto da vida? Não era um pouco também, assim, obviamente, eu compreendo perfeitamente. Eu acho que uma pessoa que não tem a sua religiosidade trabalhada e polida é uma pessoa que está fadada ao fracasso. abismo. Ao abismo, né? Um abismo interior, Sim, né? sim, total. A espiritualidade é uma coisa que você tem que manter orgânica ali. Sim. Mas você não acha